Doenças infecciosas e o sistema imunológico. Você sabia que quando contraímos uma doença infecciosa, provavelmente ela foi causada por uma bactéria ou um vírus? Esses dois organismos estão entre os principais causadores de doenças infecciosas em humanos, como a gripe, a dengue e até mesmo a Covid-19. Doenças infecciosas pertencem a um tipo de doença que é causado através de uma infecção. Mas, afinal, o que é uma infecção? É um processo que ocorre a partir de 3 fatores: o agente etiológico ou patógeno, a transmissão e o hospedeiro. O primeiro fator consiste no patógeno, que também é chamado de agente etiológico, que seria qualquer organismo capaz de causar uma infecção. Esse patógeno, após entrar no corpo do hospedeiro, gera uma resposta imunológica. Cada patógeno possui uma determinada virulência, ou seja, uma capacidade de infectar o organismo, que pode ser menor ou maior. Quanto maior for a virulência de um patógeno, maior será a gravidade da doença e, consequentemente, maiores os índices de mortalidade. Vale a pena ter atenção que a palavra virulência, apesar do nome, não se refere apenas aos vírus. A transmissão é definida como a forma em que o agente etiológico se propaga. As 4 principais vias de transmissão são através do contato direto, através de objetos, através do ar e através de um vetor. Na transmissão por contato, o patógeno é transmitido através do contato com a superfície corporal do hospedeiro infectado, que pode ser através de um toque, beijo ou relação sexual. Como exemplo desse tipo de doença, temos a conjuntivite e a sarna. Na transmissão através de objetos, o hospedeiro é infectado através do contato com objetos contaminados, como copos e utensílios de cozinha, entre muitos outros. A transmissão através do ar ocorre a partir de gotículas de saliva e secreções de espirro ou tosse que podem atingir a mucosa. Quando a transmissão ocorre através de um vetor, significa dizer que um organismo serve de veículo para infectar o hospedeiro. Esse organismo pode ser um mosquito, por exemplo, como ocorre com a famosa dengue. O terceiro fator que compõe o processo de infecção é o hospedeiro. Esse fator é definido como o organismo no qual o patógeno se instala e se reproduz, caso aconteça uma falha no sistema imunológico. É aí que entra a importância do nosso sistema imunológico no contexto das doenças infecciosas. Mas o que seria o sistema imunológico? Ele é responsável pelos mecanismos de defesa do corpo contra os agentes etiológicos e é dividido em 2 sistemas, o inato e o adaptativo. O sistema inato é também chamado de sistema não específico, pois ele combate quaisquer micro-organismos, sem distingui-los entre si. Quando o patógeno tenta invadir o corpo, as primeiras linhas de defesa que ele encontra são a pele e as membranas mucosas dos sistemas respiratório, digestório e urogenital. Ao ultrapassar essas barreiras, os micro-organismos enfrentam a segunda linha de defesa, células que matam os micro-organismos sem distingui-los entre si, de forma não específica, ou seja, podem agir contra qualquer patógeno. Essas células, em geral, fagocitam os patógenos, ou seja, os ingerem, englobando-os dentro de si, e depois os digerem para matá-los. Mas e se o patógeno passar por todas essas defesas? Então, ele enfrenta a terceira linha de defesa, o sistema adaptativo, também chamado de sistema específico. As células desse sistema são ativadas quando encontram um agente invasor, e assim começam a amadurecer e se multiplicar.
A partir desse processo, as células produzem e liberam os anticorpos, que são proteínas que apresentam sua forma semelhante a um Y. Esses anticorpos, também chamados de imunoglobulinas, irão proteger o organismo de diversas formas. Eles podem atacar o agente invasor, impedir que ele invada as células, inativar substâncias tóxicas que podem ser produzidas pelo invasor, entre outras coisas. E como os anticorpos fazem isso? Eles irão reconhecer o antígeno e se ligar a ele. Antígenos podem ser vírus, bactérias e qualquer elemento estranho que desencadeie uma resposta imune do organismo, estimulando assim a produção de anticorpos. Em outras palavras, o antígeno causa doença e o anticorpo protege contra a doença. Lembra que o anticorpo tem o formato de um Y? Essa estrutura de baixo é a parte constante, ou seja, anticorpos que pertencem a uma mesma classe vão apresentar essas estruturas iguais entre si. Já a parte de cima varia e pode ter vários encaixes diferentes. É essa parte que se liga no antígeno, e essa ligação é altamente específica, ou seja, o anticorpo só pode reconhecer um determinado tipo de antígeno. É como se fosse um sistema chave-fechadura. Para cada chave, tem-se uma fechadura específica. Quando o anticorpo reconhece o antígeno e se liga a ele, o antígeno é então combatido para ser eliminado. Esse sistema adaptativo é mais lento do que o sistema inato. Isso significa que, após a primeira exposição ao antígeno, leva um tempo para a produção dos anticorpos, podendo demorar aproximadamente 7 dias. Inclusive, pode ser que a pessoa fique doente durante esse período. No entanto, o sistema adaptativo tem memória, ou seja, quando os anticorpos são produzidos, eles poderão reconhecer esse mesmo antígeno no futuro, caso ele entre novamente em contato com o hospedeiro. Existem duas formas de estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos, seja pela produção do agente etiológico ou pela aplicação da vacina. Os sistemas de defesa do nosso corpo estão sempre sendo desafiados por novos patógenos, ou por patógenos que já são conhecidos pelo corpo, mas se tornaram resistentes. Essa resistência é comum em vírus e bactérias, e podem acontecer por 3 motivos: pela alta velocidade em que esses micro-organismos se reproduzem, pela capacidade de sofrerem mutação, alterando seu material genético, e pelo uso de medicamentos, que pode possibilitar a sobrevivência de vírus e bactérias mais resistentes, e que, ao reproduzirem, irão gerar micro-organismos igualmente resistentes. Caso o antígeno sofra algum tipo de modificação, ou seja, mutação, pode ser que o anticorpo produzido pelo hospedeiro não o reconheça e a pessoa tenha assim uma reinfecção. É isso que acontece com o vírus da gripe, por exemplo. No início do vídeo foi dito que os vírus são dos principais causadores de doenças infecciosas em humanos e são de grande preocupação para a saúde pública. Os pesquisadores dessa área podem classificar uma doença infecciosa em emergente e ressurgente. As doenças emergentes são aquelas que não eram conhecidas pela ciência e que surgem com um repentino número de casos, trazendo impacto negativo para a sociedade. Como exemplo, temos a Síndrome Respiratória Aguda Grave, também conhecida como SARS, que surgiu em 2002 na Ásia e rapidamente se alastrou para a América do Norte e para a Europa. Sua principal forma de transmissão é por gotículas provenientes da tosse e do espirro de pessoas contaminadas. Atualmente, essa doença está controlada devido ao grande esforço internacional naquela época. Já as doenças ressurgentes, também chamadas de reemergentes, são aquelas que já eram conhecidas e que estavam em declínio, mas ocorreu um aumento do número de casos novamente. A dengue é um exemplo de doença reemergente no Brasil, que tem como vetor o mosquito Aedes aegypti. Falando de doenças virais, não podíamos deixar de comentar sobre a Covid-19.
a doença emergente de maior preocupação para o mundo atualmente. Essa doença foi reportada pela primeira vez em dezembro de 2019 na China e tem como agente etiológico o SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Os vírus de RNA são considerados mais instáveis, o que significa que eles apresentam uma maior taxa de mutação, aumentando assim o seu potencial de infecção. O SARS-CoV-2 pertence à família dos coronavírus, chamada de Coronaviridae. A família tem esse nome porque seus vírus apresentam a superfície coberta por espículas, que são projeções em forma de bastão, compostas por proteínas, e que dão o aspecto de uma coroa. E coroa, em latim, se chama corona. Agora que você já entende como a dinâmica entre as doenças infecciosas e o sistema imunológico funciona, provavelmente já sabe como podemos nos cuidar e proteger nossa saúde, mas não custa lembrar. Estamos vivendo um período de pandemia da Covid-19, então, lave sempre as mãos com água e sabão, use álcool em gel quando necessário, mantenha o distanciamento, use máscara e fique em casa. Vamos vencer essa luta juntos e que venha a vacina.